Queridos irmãos e irmãs que estão aqui na nossa igreja matriz, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais da nossa paróquia. Jesus começou a sua obra evangelizadora, a sua missão, lá no norte de Israel, na Galileia, em Nazaré. O primeiro discurso missionário de Jesus foi na sinagoga de Nazaré. E ali no seu primeiro discurso, Jesus já deixou conhecer toda a sua boa notícia, tudo aquilo que ele veio anunciar. E o que é que ele disse lá na sinagoga? Ele pegou o livro do profeta Isaías, o mesmo que nós lemos na primeira leitura de hoje, e leu no profeta Isaías: o Espírito do Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, devolver a vista aos cegos, fazer os mudos falar, os coxos andar, libertar os prisioneiros de suas prisões e a todos anunciar um ano da graça, um ano de graça do Senhor. E Jesus veio pregando este evangelho. Jesus veio descendo da Galileia até chegar na Judeia, em Jerusalém. Já faz umas 5 semanas que nós estamos ouvindo evangelhos que Jesus proclamou em Jerusalém, no centro do poder do Império Romano na terra de Israel. Mas não só. O Templo de Jerusalém era um centro religioso, claro. Era o Templo de Jerusalém, construído pelo rei Salomão, depois reformado. Era o centro religioso do Oriente. Mas era também o centro político e era também o centro econômico. Na antiguidade, não existia Banco Central, mas o Templo de Jerusalém foi o maior banco central de toda a antiguidade, e era um templo, mas era também o centro da economia de todos aqueles povos vizinhos a Israel. Jesus agora está no templo, não dentro do templo, mas no pátio do templo. O templo tinha vários pátios, eu já disse isso para vocês, né? O pátio dos pagãos, o pátio das mulheres, por fim o pátio dos homens e então o santuário. Jesus está aí nesses pátios do templo. E quando os sumos sacerdotes que moravam no templo e os anciãos do povo, o sinédrio, o conselho político religioso de Jerusalém, fica sabendo que Jesus está em Jerusalém, eles dizem: agora é a nossa hora. Porque esse mestre vem desde o norte, anunciando o seu evangelho, e esse evangelho que ele anuncia, deixa todos nós desempregados. Porque nós vivemos de cobrar os impostos divinos, de cobrar os sacrifícios, de mudar, de trocar as moedas para que as pessoas ofereçam sacrifícios no templo com moedas puras. E agora esse mestre vem dizendo lá que Deus está do lado dos pobres, que os cegos que nós sempre dizemos que era castigo de Deus que eles estavam cegos, agora ele vem dizendo que Deus veio para restaurar a vista aos cegos, e assim com os coxos, os surdos, os mudos. E ele veio apresentar um Deus de graça, um Deus da graça, um Deus que não precisa pagar, um Deus que não se move por dinheiro. Nós estamos perdidos com esse homem. Se esse homem convencer as pessoas, nós estamos todos desempregados, diziam os sumos sacerdotes, os anciãos do povo. Por isso, quando Jesus chega no templo, imediatamente os sumos sacerdotes e os anciãos saem ao encontro de Jesus para confrontar o seu evangelho.
E Jesus conta para eles 3 parábolas no Evangelho de Mateus. As 3 que nós ouvimos nos 3 últimos domingos. Aquele filho que disse que ia para a vinha, mas não foi. E o outro que disse que não ia, mas foi. Depois contou a parábola dos vinhateiros homicidas, que não quiseram pagar a meia para o patrão, mas preferiram matar os empregados. E por fim contou a parábola do rei que preparou o banquete de núpcias do seu filho, mas os convidados do seu reino não quiseram participar. Com essas 3 parábolas que nós ouvimos nos 3 últimos domingos, Jesus calou os sumos sacerdotes e os anciãos do povo. Eles desistiram de confrontar o Evangelho de Jesus. E o que eles fizeram? Eles acionaram os intelectuais do templo. Eles foram lá e disseram: olha, fariseus, vocês que vivem estudando a Bíblia, agora é a vez de vocês. Vão lá e calem esse rabi. Tornem ele, ponham ele em descrédito. É essa a intenção. Eles ainda não decidiram matar Jesus. Vão decidir daqui a pouco. Mas por enquanto eles querem desmoralizar Jesus. E por isso armam um plano. O Evangelho de hoje começava dizendo isso. Os fariseus fizeram um plano, olha a maquinação, para pegar Jesus em alguma palavra. Ou seja, eles querem que Jesus diga algo que ponha em descrédito o seu Evangelho. E para isso eles fazem qualquer aliança que for necessária. Os fariseus eram um grupo que tinha nascido no tempo do exílio da Babilônia e que defendia a independência de Israel. Os fariseus, porque eram estudiosos da Bíblia, do Antigo Testamento, queriam que os romanos fossem embora de Israel e deixassem Israel ser o povo de Deus. Eles diziam que o único soberano de Israel devia ser o Deus de Israel. César não era soberano de Israel. Mas como eles eram intelectuais, os fariseus eram covardes. Eles defendiam a independência de Israel, mas não tinham coragem de lutar pela independência de Israel. Então eles defendiam, mas eles continuavam pagando o imposto a César. Já os zelotas, que era o grupo lá do Judas e do Pedro, eram diferentes. Eles defendiam a independência de Israel, não pagavam imposto e, se fosse preciso, pegavam em armas para libertar Israel da escravidão dos romanos. Os herodianos, do outro lado, eram um grupo oposto. Os herodianos eram aqueles que defendiam que era bom para Israel estar sob o Império Romano. Nós estamos aqui no tempo da Pax Romana, onde os romanos, o Império Romano, oferecia às suas colônias pão e circo. Não faltava o pão e não faltava o circo. Eles tinham sempre o alimento, nunca um alimento elaborado, bom, sempre aquele pão duro, mas tinha, nunca faltava. E tinham sempre atrações, diversões. Então os herodianos defendiam o que? Não, nós estamos muito bem. Nós somos escravos dos romanos, mas nós temos pão, nós temos diversão, a nossa vida é boa. Vamos continuar assim. E herodianos e fariseus eram arqui-inimigos, porque uns defendiam a dependência e outros defendiam a independência. Mas quando o assunto é confrontar o Evangelho de Jesus, eles se juntam. E vão diante de Jesus, fariseus e herodianos, juntinhos, de mãos dadas, para colocar Jesus numa armadilha. E qual é a armadilha? A armadilha é um assunto proibido.
em Jerusalém, do tempo de Jesus, era proibido falar de imposto. E não são impostos quaisquer. Esse imposto que está em questão é um imposto chamado censo. Todo cidadão das colônias dominadas por Roma tinham que pagar uma moeda por ano ao Império Romano. E esse pagar uma vez por ano uma moeda ao imperador, se reconhecer o imperador como seu soberano. Por isso esse imposto só era pago com a moeda de ouro do imperador. Tinha que ser aquela moeda, não era qualquer moeda. A moeda onde estava escrito Tibério César, filho do divino César. César não é um nome, né? César é a versão latina da palavra Kyrios, em grego, que é a palavra Senhor. Quando os primeiros cristãos começam a chamar Jesus de Kyrios, o Senhor, eles estão atribuindo a Jesus o título de César. E isso era impensável. Então, é esse imposto que está em questão. Mas isso era assunto proibido. Quando eu estava essa semana estudando o Evangelho para as pregações de ontem e hoje, eu lembrei de vocês. Quando eu li lá que isso era assunto proibido, eu falei, olha, é igual Careaçu. Cada semana chega um no meu ouvido e diz assim, padre, o senhor não fale de política. Ainda mais agora na hora das eleições. E eu digo, não falo não. O problema é quando Jesus fala no Evangelho, aí eu não posso calar. Né? É assunto proibido. Era assim o imposto. Não se podia falar em imposto em Jerusalém. Mas quando é para confrontar o Evangelho de Jesus, aí pode. Aí eles chegam a Jesus e perguntam, com uma disfarçatez tremenda, eu sei que o senhor é um bom mestre, que o senhor veio enviado de Deus, sabe nada, eles não acreditam nisso. Estão enchendo a bola de Jesus para ver se Jesus cai na armadilha. E então eles perguntam, dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Pagar o censo a César? Reconhecer o imperador romano como seu soberano? E Jesus, diz o Evangelho, percebeu a maldade no coração deles. E a primeira coisa que Jesus diz foi, hipócritas, por que me tentais com uma armadilha? Vocês têm aí a moeda do imposto? E alguém levou a mão no bolso e tirou a moeda e mostrou a Jesus. Jesus não precisava dizer mais nada. Nesse gesto já estava desmascarada a hipocrisia dos fariseus e dos herodianos. Sabe por quê? Por uma coisa que se eu não contar para vocês, vocês não vão saber, porque não está no Evangelho. Era proibido entrar no templo com moeda pagã. Por isso existia lá na entrada do primeiro pátio do templo, os cambistas. Lembram que Jesus uma vez fez um chicote e saiu quebrando a mesa dos cambistas? Eram esses. Os próprios líderes judaicos tinham baixado uma lei de que essa moeda do império e todas as moedas do império, porque proclamavam um imperador como divino, eram sacrílegas, eram pecaminosas contra o templo, e por isso não podiam entrar dentro do templo. Quando você chegava no templo, você tinha que trocar o seu dinheiro na entrada. Você deixava na entrada as moedas romanas e só entrava com dinheiro no templo, com dinheiro do templo. O templo tinha suas próprias moedas. Então, quando eles perguntam a Jesus, e Jesus diz, eu não tenho uma moeda. Por quê? Porque eu troquei todas na entrada. Porque eu sigo as leis que vocês criaram. Mas vocês têm moedas? Ou seja, vocês são hipócritas.
Vocês criam leis que vocês mesmos não seguem. Imaginemos que vocês não estão com cara de quem entendeu ainda, então eu vou tentando explicar. Não sei se são as máscaras que estão tampando as caras, mas é como se eu dissesse assim, gente, olha, a partir de hoje é proibido trazer santinho de política dentro da igreja. E aí alguém diz assim, mas que santinho, padre? Eu digo, esse aqui, ó. E pego no bolso e digo aqui, mas o senhor não falou que era proibido? Como é que o senhor tem no bolso? É isso que Jesus fez com eles. Vocês proibiram, mas vocês estão descumprindo a lei que vocês mesmos criaram. Vocês são hipócritas. Vocês não têm moral para me perguntar nada. Mas eu vou responder. De quem é a cara e a coroa? De quem é a cara e a inscrição da moeda? E eles têm que responder e não tem outra resposta, porque a moeda está diante deles. É de César. E aí Jesus então faz o seu grande ensinamento do Evangelho de hoje. O que é de César, devolvam a César. O verbo da tradução litúrgica é o verbo dar, dai a César. Mas o verbo grego que está no Evangelho é o verbo devolver. Devolvam a César o que é de César e devolvam a Deus o que é de Deus. Mas o que é de Deus? Qual é a cara que está na moeda? A de César. Então a moeda é de César. Mas e a sua cara? A sua cara é de quem? Você foi criado à imagem e semelhança de quem? De Deus. Então a moeda pertence a Deus, mas a moeda pertence a César, mas cada um de nós pertence a Deus. E nós não podemos nos deixar escravizar por aqueles que nos dão parcas moedas. O que Jesus está dizendo é que a liberdade dos filhos de Deus se dá na entrega total dos filhos ao Pai. É isso que Jesus está nos provocando hoje a fazer, a deixar Deus ser Deus na nossa vida. E o que significa ser Deus? Significa ser o soberano. Significa ocupar o lugar central de toda a nossa vida. Ah, padre, então eu estou tranquila, porque Deus é tudo na minha vida. Sempre que eu preciso dele, eu corro aqui no sacrário e pergunto para ele tudo que eu tenho que perguntar e peço tudo que eu tenho que pedir. Que bom, mas ainda não está bem. É preciso mais. Porque nós tivemos aí um monte de dias com a igreja fechada e você não pôde vir ao sacrário. Será que você conseguiu que Deus fosse seu Deus também longe do sacrário? O Concílio Vaticano II diz que a nossa consciência é o sacrário secretíssimo de cada pessoa humana onde Deus habita. É aí que Deus tem que estar. Deus tem que habitar a nossa consciência, como Ele habita o sacrário. Para que todas as nossas ações, para que todas as nossas opções, para que todas as nossas escolhas, para que todas as nossas decisões, sejam elas rápidas, coisa que a gente tem que resolver num instante, ou sejam elas demoradas, coisa que a gente pode discernir por um tempo, sejam tomadas a partir do senhorio de Deus. Deus precisa habitar a nossa consciência. Eu às vezes tenho que decidir algumas coisas e eu fico numa dúvida se eu sou honesto ou se eu puxo só um cadiquinho. Não é muita coisa não, é só um pouquinho de areia para o meu caminhão. Porque se eu não for um pouquinho desonesto, eu não consigo trazer comida para minha casa. Mas eu vou lá no sacrário e pergunto a Jesus se eu posso ser um pouquinho desonesto. Precisa perguntar para Jesus? Não. Isso tem que estar escrito na nossa consciência.
Se Deus habita a nossa consciência, eu não preciso ir ao sacrário, perguntar a Jesus se eu posso ou se eu não posso. Eu já sei que não posso. Ah, mas eu vou para o padre e pergunto ao padre. Nem isso. Quando nós fazemos essas perguntas absurdas ao padre, é porque nós queremos que o padre assuma a nossa culpa. Né? Ah, não, padre, deixa eu dar só uma escapadinha com o marido da outra. Imagina que eu vou deixar? Né? Você não devia nem perguntar, nem ter coragem de cogitar isso. Mas quando Deus não habita a sua própria consciência, você tenta que a consciência do outro assuma a sua culpa. Por isso, o que Jesus hoje está nos pedindo é isso. Deixe Deus ser Deus da sua consciência. Ele tem que ser o soberano e nenhum outro, e nenhuma moeda, e nenhuma outra pessoa, e nenhuma outra ideia. Só Deus deve ser soberano nas nossas vidas. Por isso nós temos que nos dar a Ele, nos entregar a Ele, como Maria fez. Maria é esse modelo de quem foi inteirinha de Deus. Quando Deus pediu a ela o consentimento pelo anúncio do anjo, ela não titubeou. É de Deus? Faça-se em mim. Assim devemos ser nós, inteiros, deixando que Deus habite o mais profundo da nossa consciência e seja Ele a determinar todas as nossas escolhas, todas as nossas opções, todas as nossas ações. Que Nossa Senhora, Mãe Rainha 3 vezes admirável de Schoenstatt, interceda por nós e nos conceda a graça de, como ela, ser inteiros de Deus e nenhum e nada dos poderes ou dos poderosos deste mundo. Amém.